E não está sendo diferente nessa noite. Alguém me consegue, por gentileza, um desses esboços? Obrigado. Irmãos, dá uma olhada aí quantas características nós temos aí. 7 de um lado e 8 do outro. Imagina o tamanho da pregação hoje, né? 15 pontos para a gente andar. Então você toma um cafezinho aí, faz alguma coisa, porque a gente vai trabalhar. Que nada, nós vamos passar rapidamente. É um texto precioso das Sagradas Escrituras. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O texto já está aí nesse esboço que eu fiz para você. E esse é um esforço da minha parte para você não dormir, porque você conhece aquela história do pastor que pediu, história nova, gente, novíssima. O pastor que pediu para o irmão que estava do lado dormindo, diz: olha, acorda o irmão que está aí do seu lado. E o irmão disse: acorda o pastor, foi o senhor que fez ele dormir. Então, para não fazer ninguém dormir, eu fiz essa folhinha para que você pudesse ir anotando. E de verdade, esse aparelho é uma bênção, o celular, mas também pode ser um problema. Se a gente for ler a Bíblia no celular, vai aparecer aquela mensagem do chefe, vai aparecer aquela mensagem do parente, ainda mais se a pregação daqui a pouco diminuir o nível e ela está assim estável, dá uma bobeira, a gente quer fugir para as redes sociais. Então a gente tem que ter muito cuidado para não permitir que através do celular o nosso terreno seja, o nosso coração seja aquele terreno pedregoso ou aquele terreno seco, a semente que cai na beira da estrada, que o diabo vem e rouba aquela semente. Aí nós estamos aqui realmente para que a palavra possa produzir um fruto no nosso coração, e anotar, escrever a mensagem, alguns insights, alguma coisa da mensagem. São poucas canetas, viu? Não tem para todo mundo. E não tem. Diz para quem está do lado: se está faltando na igreja, é porque está na sua casa. Traz de volta a caneta da igreja, irmão. Tá? Às vezes a gente distribui umas canetas, mas como as abençoadas Bics, às vezes a gente usa, depois já põe na bolsa, ou põe no bolso e leva para casa. Se você vê alguma caneta lá na sua casa que você possa tanto doar, trazer para a igreja ou devolver, vem aí, deixa ali na secretaria, que nos ajuda para esses momentos, porque a gente infelizmente hoje não carrega muito caneta, e nós distribuímos tudo o que tem. Depois, se a caneta que você está usando você recebeu aqui na igreja, pode deixar aí no banco, tem uns furinhos aí na parte de trás do banco da frente, e você pode colocar a caneta para que em outras ocasiões nós possamos utilizar. Mas quem tiver só com uma, o casal tenta compartilhar ou preenche um só. Quantos conhecem aquele louvor que diz assim: se tu me ama de todo o coração? Entrei no tom errado, né? Eu não vou chamar o Lu aqui para me dar o tom. Como é que é, Lu? Todo coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Sabe um pouquinho? Quem é que conhecia esse louvor? Irmão, você é crente velho, tá? Deixa eu lhe avisar isso, tá? Mas quem não conhece, vamos aprender para cantar para o irmão que está do lado aí. Diz assim para ele: se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso. Mostra aí o sorriso. Aí. E aperte a minha mão. Agora vamos fazer isso cantando. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Olha para o outro lado. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Amém. Pode aplaudir o Senhor. No final a gente vai cantar ele com banda e tudo, aí vai ficar bem mais bonito. Mas o tema que nós estamos olhando nessa
no domingo de hoje é a continuidade do nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje no capítulo 13, aqueles irmãos que lembram, estiveram aqui há 2 domingos atrás. Eu sei que no domingo passado Deus usou poderosamente a Antonella também, mas há 2 domingos atrás nós vimos a introdução desse assunto. E aqueles que conseguem lembrar, nós falamos de uma colina, de uma montanha muito alta, porque é disso que se trata 1 Coríntios 13. Paulo está falando para a igreja de Corinto acerca de um problema que eles estavam vivendo acerca dos dons. E quando nós falamos de dons, nós falamos daquelas coisas, nós falamos daquelas manifestações especiais e espirituais poderosas, que é a profecia, a pregação do evangelho, que é o dom de cura, o dom de línguas. Um dia um irmão disse para a esposa, chegando na igreja, disse: puxa vida, hoje justamente a gente sentou atrás do irmão que fala árabe, né? Mas é um irmão que é muito usado com dom de línguas, né? Ele não fala árabe, ele fala em línguas estranhas, mas ele era novo, ele não conhecia desse dom. É um dom que a palavra diz que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os apóstolos e os crentes que estavam reunidos naquele lugar, eles falaram movidos pelo Espírito em línguas desconhecidas. E enquanto eles falavam, as pessoas de outros países, de outras regiões, que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, escutaram a pregação do Evangelho no seu idioma original, no seu idioma nativo. E foi justamente isso que aconteceu quando se inaugurou o dom de línguas, que acaba se tornando hoje marca para muitas igrejas, para o batismo com o Espírito Santo. Mas nós entendemos que a palavra nos diz que nem todos têm todos os dons, né? Mas todos nós temos ao menos um dom. E nós falamos alguns domingos atrás que se você é um crente mais maduro, você tem que saber qual é o seu dom, já deveria saber qual é o seu dom e usá-lo para a glória de Deus. O problema é que essas manifestações sobrenaturais de cura, tinha um irmão que tinha o dom da cura, outro irmão que tinha o dom da operação de milagres, e esses dons que serviam para edificar a igreja, esses dons que deveriam servir para abençoar o povo de Deus, estavam se tornando dons para dividir o corpo de Cristo. E Paulo justamente escreve essa carta para os Coríntios para resolver os problemas da igreja. E Paulo fala de dons no capítulo 12 e fala de dons no capítulo 14, mas no meio desses 2 capítulos ele resolve falar de amor. Porque Paulo acredita que tudo isso, os dons, os louvores, os talentos, as manifestações sobrenaturais de Deus, se não forem movidas pelo amor, elas são inúteis, elas são vazias. E é por isso que o apóstolo Paulo começa falando: eu posso falar todas as línguas, eu posso ter muita eloquência, mas se não tiver amor, nada disso vale. Eu posso ter o dom de cura e curar as pessoas, mas diante de Deus, se não for movido pelo amor, não vale. E Paulo no capítulo 13, ele está nos mostrando uma cena, uma paisagem, com muitas montanhas, como se esses dons fossem picos ou montanhas das manifestações de Deus. Mas ele nos apresenta uma cena onde do meio nós encontramos a principal ou maior das montanhas a ser escalada pelo crente, que faz nós entendermos que a vida espiritual, ela é marcada muito mais do que pelos dons, ela deve ser marcada pelo amor. Diga assim comigo: o amor, apesar de ser um presente de Deus,
não é dom, mas é fruto. Então, amor é resultado da habitação do Espírito Santo em nós. E aí você vai perguntar, pastor, qual é a diferença de dom e de fruto? E eu vou dizer para você, entre outras diferenças, é que dons nem todos têm todos. Cada crente tem um ou mais dons, porque a Bíblia diz que Deus distribui os dons, mas todo aquele que é espiritual tem o fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5:22 fala o que é o fruto do Espírito, e diz assim: é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguns estudiosos dizem que como o amor é a primeira parte do fruto do Espírito, que deveria ser amor, 2 pontos, e depois a definição do que é o amor, porque 1 Coríntios faz justamente isso, é o que nós vamos fazer nessa noite, é olharmos as 15 facetas do amor, as 15 características do amor. O amor estava faltando em Corinto. Parece que os dons espirituais estavam presentes, e todos. Parece que a doutrina de Corinto era correta pela maior parte dos irmãos, mas o amor estava ausente. Eu concordo com um dos autores que disse que a igreja nos dias de hoje tem tido um louvor exuberante. A igreja nos dias de hoje tem feito tanta coisa melhor do que no passado. A igreja tem tido dificuldade hoje, quem sabe, mais do que nunca, de amar. Às vezes a gente se torna um pouco legalista, às vezes a gente se torna radical demais por zelo, mas quando eu me identifico com essa palavra, quando eu olho para essa palavra e vejo que há uma relação direta entre santificação e fruto do Espírito, e não há uma relação direta entre dons e santificação. O que eu estou dizendo para você? É possível que alguém tenha muitos dons, mas seja carnal, porque esse é o modelo da igreja de Corinto. Ela tinha muitos dons, mas eles tinham problemas entre eles. Era uma igreja carnal, mas tinha dom. Os líderes ou os crentes de Corinto oravam e as pessoas eram curadas, mas para Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Isso me faz entender que carnalidade ou espiritualidade não tem necessariamente a ver com dons, mas espiritualidade tem tudo a ver com o fruto do Espírito. E eu quero dizer para você que o alvo da vida cristã não são os dons, mas o alvo da vida cristã é o fruto. E entre eles, o primeiro e mais importante deles é o amor. E eu gostaria de justamente ver com você, eu falei no dia que eu falei do amor, que o crente deve ser aquele que é o mais amoroso. O crente deve ser aquele que é o mais misericordioso, paciencioso. Daí você vai dizer, pastor, mas se falar de paciência, comigo eu estou longe. Irmão, deixa eu dizer para você, estamos. Mas por isso que eu gostaria de ver com você, e eu quero, enquanto nós vamos passar rapidamente por esses 15 pontos, se der tempo você pode escrever alguma coisa nas linhas que estão abaixo, mas principalmente nós vamos marcar esses 2 campos, certo? Eu deixaria para você marcar o campo que está entre parênteses, depois do amor, deixa para marcar no final, e você vai marcando cada uma das características que eu for lhe dando, você marca depois do verbo, amém? Então nós vamos ver o texto começa dizendo que o amor é o quê?
O amor é paciente. Coloca aí, o amor é paciente. Pastor Russell Shedd diz que o primeiro e o segundo ponto. O segundo ponto no próprio texto bíblico diz que o amor é bondoso. Então pode escrever aí, o amor é paciente. O amor é bondoso. Daí tem casal que às vezes quer separar e diz assim: pastor, terminou o amor. E eu falei isso há 2 semanas atrás, que nós às vezes confundimos o amor, esse amor que a Bíblia está falando, porque o grego tem vários termos para falar de amor. Quando ele fala do amor esse que nós dizemos às vezes no casamento que o amor terminou, é o amor eros. O amor entre amigos é o amor philos, mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma outra palavra, o amor ágape. Diga assim comigo, ágape nunca termina. Então, se daqui a pouco terminou o philos, ou daqui a pouco terminou o eros dentro do casamento, recorra para o ágape, e pode ser que haja uma esperança para uma renovação de Deus dentro da sua casa, amém? Por quê? Porque o ágape é o amor de Deus. O ágape é um amor sobrenatural que é produzido no coração daqueles que conhecem Jesus. Aqueles que não conhecem Jesus têm philos e têm eros. Só quem conhece Jesus compartilha do amor de Jesus, do amor de Deus que é amor. E é sobre esse amor que nós vamos desvendar nessa noite de uma forma muito prática, de uma forma muito clara. Que é como se nós estivéssemos nessa manhã despedaçando, desmontando uma flor. Disse MacArthur: estudar é um pouco como desmontar uma flor. Parte da beleza é perdida quando os componentes são separados. Mas o objetivo principal do Espírito nessa passagem, como em toda a Escritura, é edificar. Quando cada parte é entendida de forma mais clara, o todo pode se tornar ainda mais bonito. E a palavra justamente nos ensina que, ao estudarmos, ao olharmos dessa forma, nós estamos nessa noite despedaçando essa flor, que é o amor ágape, que tem 15 pétalas. E a primeira é: o amor é, o que o amor é? E o amor é bondoso. O pastor Russell Shedd diz que essas duas expressões do grego são duas partes de ver a mesma virtude e a mesma qualidade. Paciente e bondoso, paciente e benigno, um é passivo e o outro é ativo. São dois aspectos da mesma qualidade. Sem insistir nos seus direitos, sem reivindicar o seu direito, a pessoa é paciente, a pessoa é bondosa quando se preocupa em ajudar os outros. É a reação perante as ofensas e a forma criativa de resolver os conflitos. Paciência justamente descreve a atitude das pessoas diante de algumas circunstâncias difíceis. Paciência descreve o homem que é lento para irritar. Utiliza-se para referir-se ao próprio Deus em sua relação com os homens. Ao tratar com os homens, por mais difíceis, desumanos e ferinos que eles sejam, devemos exercer a mesma paciência que Deus tem para conosco. Essa paciência bíblica, que é fruto do amor, é aquela paciência sobrenatural que apenas o crente tem, que apenas o cristão tem,
E talvez você está pensando assim, só eu tenho, pastor. E se nem eu tenho, irmão, vai orar. Vai orar para que Deus te dê essa paciência, que como diz o pastor Russell Shedd, aquela paciência é aquela virtude que é a mesma da bondade, mas que é passiva. Passiva em que sentido? Uma pessoa está te incomodando, está querendo extrair de você o pior. A paciência é você dizer para a pessoa assim, ó, tu não vai conseguir tirar de mim o pior de mim. É aquela paciência passiva, de você não fazer aquilo que você deveria fazer, de você não responder asperamente, como quem sabe o seu coração, o seu instinto estivesse desejoso para fazer. Por outro lado, a bondade é a continuidade disso. É o fato de nós fazermos alguma coisa que quem sabe alguém não merece que nós fizéssemos. É você escolher aquele vizinho que mais lhe incomoda, que chega de noite com um sapato de salto, a vizinha com um sapato de salto e vai caminhar por toda a casa com aquele sapato. E você disse, Senhor, hoje eu preciso do ágape. O ágape da paciência é o ágape que faz você não pegar um cabo de vassoura e bater em cima. E o ágape da vontade vai se você pegar uma coca gelada da geladeira e lá tocar na campainha e dizer, vizinha, sente para tomar uma Coca-Cola gelada. É você olhar para aquela pessoa com amor. Irmãos, não é um amor irônico, mas ele chega até ser. E só tem uma forma da gente superar esses problemas, olhar dessa forma, dizer, Senhor, eu preciso de uma graça sobrenatural. Por quê? Porque o amor ágape, que é um fruto, uma evidência que precisa estar na vida do crente, ele é paciente, e ele é bondoso. Se você caminhar comigo, no próprio texto ali, tem mais uma virtude, a terceira virtude, que diz assim, o amor não inveja. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho parágrafos e parágrafos de cada um desses itens, mas a gente não vai se aprofundar, para não precisar tomar muito o seu tempo, e chegarmos até a conclusão e deixar que o Espírito Santo, através das poucas palavras, ministrem o nosso coração. Diga assim comigo, o amor não inveja. De acordo com o original das palavras que estão sendo usadas, deixa eu só abrir um parênteses para vocês. Quando nós explicamos ou estudamos a Bíblia, a gente não busca só o dicionário do português, porque ele fica limitado. Se a gente buscar o que é amor no termo no português, vai dizer o que é para a ortografia portuguesa a definição da palavra amor. Mas o livro que nós estamos estudando, ele foi escrito originalmente no grego, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento no hebraico. E a gente sabe que em toda a tradução a gente perde significado. Por exemplo, espanhol não consegue traduzir saudade, né? Diz de alguma forma, eu sinto falta, eu te estranho. Te estranho é uma palavra positiva, viu? Não é negativa no espanhol. Mas não consegue traduzir saudade. Você não vai encontrar um sinônimo da palavra saudade em inglês. A gente diz I miss you. Agora eu gastei inglês, espanhol, grego, hebraico, português. Não, que nada. É só isso que eu sei também. A gente só diz I miss you, mas a gente não diz saudade. Quando a gente vai tentar traduzir, e o amor da mesma forma, e por isso quando a gente estuda os termos que estão nas Sagradas Escrituras, se você vê o mesmo texto, em outra versão, na versão NTLH, por isso que eu coloquei entre parênteses do lado, a tradução da palavra usada do grego para inveja é ciúmes. E o tradutor da NTLH diz assim, o amor não é ciumento. A NVI já traduziu o amor não inveja.
E lá do original dessa palavra, a palavra usada é uma palavra que descreve dois tipos de inveja. A primeira inveja diz respeito àquela pessoa que deseja as posses do outro, aquela pessoa que vê o outro. Isso não é amor, isso é inveja. O amor ágape não inveja, não olha para a casa do outro, para a família do outro, para o carro do outro, para o talento do outro, para o dom do outro, para o ministério do outro, e gostaria de ter aquilo que o outro tem. Isso é inveja, mas tem uma outra faceta da inveja, de acordo com esse termo no grego, que seria uma espécie de ciúmes, que é o fato de, não é que eu quero o que o outro tem, mas eu não quero que o outro tenha. É pior, é mais maligna. Eu nem quero o que a pessoa tem, eu tenho o melhor, mas me dá raiva saber que a pessoa tenha. Irmão, isso não é amor. Ah, pastor, não, mas isso com os meus amigos eu jamais senti, mas com alguns inimigos eu sinto. Mas o amor diz respeito, o amor ágape diz respeito justamente a isso. Você amar quem ama você, qualquer um ama. Quero ver você amar sim quem não ama você. Quem você escutou um áudio no celular falando mal de você, que um amigo lhe mandou, olha o que o fulano disse de ti, e te dá uma ira santa. Irmão, não tem ira santa, viu? Mas te dá aquele sentimento humano que tu diz assim: Senhor, preciso de ágape agora, me dá ágape, me dá paciência, me dá bondade. O amor não inveja, o amor não é ciumento. Amor e ciúme são mutuamente exclusivistas, se excluem um ao outro. Onde um está, o outro não pode estar. E às vezes a gente pensa: pastor, eu sou meio ciumento, mas o ciúme não é muito ofensivo, muito grave. Será que é? Deixa eu dizer para você que foi nessa linha de pecado que lá no Éden, Eva desejou ter o que Deus tinha. Foi o ciúme, a inveja de Eva com Deus, pelo seu orgulho, que fez com que ela apelasse para Satanás, que queria ser como Deus, para ter o que ele tem e saber o que ele sabe. E aí por diante, o ciúme foi o motivo do primeiro assassinato na Bíblia e tantos outros pecados que nós vemos nas Sagradas Escrituras. O amor não é ciumento, o amor não inveja. O quarto ponto: o amor não se vangloria. Pode escrever aí, de acordo com o que está no texto ali em cima. O amor não é arrogante, o amor não é pretensioso. Tudo definições da mesma palavra utilizada do grego para vanglória. O verdadeiro amor está sempre mais impressionado por seu próprio pouco valor do que pelo seu próprio mérito. Conta uma história de um menino que ele estava acostumado a chegar em casa e dirigir-se à sua mãe, depois dele ter tido uma nota boa, êxito na escola, e ele dizia para a mãe: mãe, eu sou ou não sou uma maravilha? Eu já vi gente brincando, falando assim: o meu sonho é ser que nem meu pai, para ter um filho como eu. Quem já escutou essa expressão assim? Cheia de vanglória, cheia de pretensão, cheia de arrogância. Mas a Bíblia diz que o amor se mantém humilde, porque o amor não se vangloria e o amor não é arrogante. A presunção, como a inveja e o ciúme, é a manifestação de um sentimento interior de insegurança, uma tentativa consciente ou não, para compensar por algum tipo de autoprojeção sobre uma deficiência sentida. Diga assim comigo: o amor não se gaba,
O amor não se elogia, o amor não olha para si mesmo e diz assim: eu sou bom, eu tenho condição, eu sou capaz. Vamos passar para o quinto. O amor não se orgulha. Como diz o texto, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor, dentro do mesmo sentido da vanglória, ele não confia na força do próprio braço. Quando Jesus começa a pregar, no início do ministério de Jesus, ele ainda não era popular. João Batista está rompendo, João Batista está batizando muita gente. Mas João Batista olha para os seus discípulos e diz: olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. O próprio Jesus disse, a palavra diz que João Batista foi o homem nascido de mulher mais espetacular que a terra já viu. E esse homem olha para Jesus, seu primo, e diz: olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés. Porque João Batista, apesar de ser, ele não se sentia. Irmãos, essa palavra é completamente contrária ao pensamento grego da época. E é completamente contrária ao pensamento, quem sabe, empresarial dos dias de hoje, que diz: cara, tu tem que acreditar em ti mesmo, tu é bom, tu é capaz, tu é forte, levanta a tua cabeça. E eu não estou falando uma palavra de derrota, mas eu estou dizendo para você que o amor, ele não pensa muito bem acerca de si mesmo, ele não se orgulha, ele não se envaidece. No início do ministério de Jesus, João Batista está rompendo, e João Batista está ensinando para os seus discípulos. Mas chega um momento que o ministério de Jesus começa a crescer, e os discípulos de João Batista chegam para João Batista: e daí? O que está acontecendo? E João Batista continua no mesmo espírito de humildade, ele diz: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso tem a ver com o nosso orgulho nas mãos do Senhor, permitindo que o Espírito Santo nos coloque no nosso lugar de humildade, porque o amor não se orgulha. Sexto, o amor não maltrata. Em outras versões a tradução é: o amor não é grosseiro, o amor não é descortês. Diga assim comigo em voz alta, logo depois que você anotar aí no ponto 6. O amor não maltrata, diz assim: o amor nunca pode ser cruel, nunca pode ser rude, e nunca pode ser grosseiro com o semelhante. Espero que ninguém tenha cutucado ninguém aí durante essa. Irmãos, o amor ágape, ele nunca é grosseiro, ele nunca é áspero. Certa ocasião chega uma irmã para o pastor Russell Shedd, nós estávamos tomando café juntos, e o pastor Russell Shedd é a pessoa que para mim também mais representou Jesus Cristo. E essa irmã chega e diz para ele, pastor Shedd, eu tenho que lhe dizer que o pastor para mim é a melhor referência ou imagem que eu tenho de Cristo. Eu fico imaginando realmente a mansidão do pastor Shedd. Eu nunca vi ele sendo áspero, nunca vi ele sendo rude. E o pastor Shedd olha para ela e diz assim: irmã, a irmã conhece pouco a Jesus. A gente vê nesse servo do Senhor mansidão, humildade, ausência de vanglória, não negando o que ele é, mas dizendo assim: ó, a irmã quer me comparar com Cristo, a irmã quer me comparar com Jesus. Tu não conhece Jesus. O amor que não maltrata é o amor em relação à etiqueta, à polidez, à cortesia.
Dizem que o segredo da boa educação é amar. Não sei se você sabe o significado da palavra cavalheiro. Significa um homem gentil, aquele que faz as coisas com cuidado e com amor. Guarde aí para você, o amor não maltrata, o amor não é grosseiro, o amor não é descortês, o amor não é rude. Isso para nós como homens, como nós precisamos aprender. Muitas irmãs, quem sabe, precisam aprender a não serem tão ásperas, tão duras, às vezes nas palavras. O sétimo prisma do amor: o amor não procura os seus interesses. Em outra versão, não insiste em seus direitos, não é egoísta. Irmãos, isso é a coisa mais normal da vida, é a gente buscar o nosso interesse, é ou não é? A Bíblia diz que o amor não busca o seu interesse. Eu já tentei pensar nisso na prática, como é que funciona num campo de futebol. Você está lá, você tem que fazer gol do outro lado. Como é que seria isso? Não buscar o seu interesse. Um jogo de crente, cada um tentando fazer gol no seu gol. Buscar o interesse do próximo. Irmãos, de verdade, se a gente for refletir e tentar aplicar o que a palavra diz, não ao pé da letra, mas tentar aplicar o que a palavra diz, o amor não busca os seus próprios interesses. E no versículo 8, ele continua dizendo aquilo que quem sabe já falou de outra forma: o amor não se ira facilmente, nunca se exaspera com as pessoas. A oitava característica: o amor não se ira facilmente, nunca se exaspera com as pessoas. A irritação ou descontrole é sempre uma marca de derrota. Quando a gente perde a calma, a gente perde tudo. Esses dias eu li em Provérbios um texto que é conhecido de muitos, que diz assim: mais vale um homem que sabe dominar a si mesmo do que aquele que constrói uma cidade. E a gente fica olhando para isso, tu diz assim: Senhor, nos dá graça para dominar o nosso impulso, para dominar o nosso temperamento. O amor não se ira facilmente no trânsito. O amor não se ira facilmente em casa, minha irmã. O amor não se ira facilmente no relacionamento. O amor não é pavio curto. O amor não é rápido para se ofender. Não é melindroso. Não é suscetível ou irritável. Ou você nunca escutou essa palavra: tu é muito dodói, tu te ofende por qualquer coisa. Lá no meio da sua família você é o primeiro a deixar explodir. E dizer: não é bem assim, irmão, você tem que ser o último. E pior que às vezes a gente se orgulha disso, dizendo: não, pastor, eu sou muito correto. Irmão, se você quer ser um modelo de um crente espiritual, seja o último a se irritar. Nono, o amor não guarda rancor. A palavra traduzida do grego para guardar é uma palavra que é utilizada da contabilidade. Nós sabemos como é importante guardar as notas, para depois ter a garantia, guardar os recibos. Mas a palavra diz que o amor não guarda rancor. Uma das grandes artes da vida é aprender a esquecer. Mas muitas pessoas vão alimentando a sua irritação, fazem questão de manter aquele argumento aceso, aquela chama acesa, refletem sobre as ofensas, ficam se lamentando, e às vezes até escrevem para não esquecer. Não, mas eu tenho que anotar. Fulano de tal me disse isso, porque depois ele vai dizer que não é verdade. Irmão, esqueça. O amor esquece, o amor não guarda rancor. Em outra versão diz: o amor não mantém dezenas de erros.
Tem gente que leva algumas mágoas tanto tempo, que quando você encontra novamente a pessoa depois de 10 anos, ela ainda está falando da mesma coisa. Não, porque fulano me destruiu. A pessoa não vai para frente. O 10º, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não tem nenhum prazer em nada que seja equivocado. A expressão mais clara desse texto não é uma pessoa que pratica a injustiça, mas uma pessoa que se alegra em escutar coisas ruins. Pastor Carlos, tem que te contar um negócio. Sabe o Marcos Valasco? Nem te conto. Daí o pastor Carlos, calma aí, pastor, olha lá, vou preparar um chimarrão para a gente conversar aqui. O que aconteceu? Eu pensava que o entendimento disso era totalmente diferente, mas o original da palavra utilizado para falar não se alegra, não aprova a injustiça, não se alegra com a injustiça, não se refere ao prazer de fazer coisas equivocadas, mas ao prazer malicioso que nos sobrevém quando ouvimos dizer algo contraditório a respeito de outra pessoa. Uma das coisas curiosas da natureza humana é que às vezes a gente tem mais prazer em escutar as coisas más e ruins de alguém do que as coisas boas. E é por isso que eu acredito que aquele texto das Sagradas Escrituras que diz assim, ó, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem, é muito mais difícil a gente se alegrar com os que se alegram. E mais fácil a gente chorar com os que choram. 11º, o amor se alegra com a verdade. O amor é sincero, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Porque o amor cristão não deseja velar a verdade, mas é o suficientemente valente para enfrentá-la. Não tem nada a esconder e, portanto, se alegra quando a verdade prevalece. E é aquele amor que diz assim, não tem problema tu me contar, mas eu vou dizer para a pessoa que é meu amigo o que tu me contou, porque eu me alegro com a verdade. Tu nem sabe o que está acontecendo com o líder fulano de tal. Calma aí que eu chamo ele aqui. Fala, irmão, fala para ele. A gente quer saber. Não, capaz, não era isso que eu queria dizer. O crente que ama se alegra com a verdade. 12º, o amor tudo sofre. 13º, o amor tudo crê. 14º, o amor tudo espera, o amor é otimista. E 15º, o amor tudo suporta. Irmão, se já estava difícil até o 11º, terminou de quebrar as pernas da gente. Pastor, eu estou a ponto de desistir. Mas o amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo crê. O amor tudo sofre. Eu acho que o amor que mais se compara a isso é o amor de mãe. É aquele amor que o filho já fez, aprontou, a família mandou embora de casa, e chega um momento que o filho bate na porta de novo. O pai diz assim, não vou abrir a porta. Não abre a porta, pois camarada aí. A mãe diz, meu amor, ele mudou, ele vai mudar. É aquela fé, é aquela espera com esperança de que as coisas vão melhorar. É aquela prática de misericórdia da gente continuar fazendo e dizendo assim, o amor tudo espera, ele tudo crê, vai dar certo. É aquela pessoa que você já investiu 1000 vezes, e o Senhor está te pedindo, quem sabe nessa noite, para você investir a 1000ª, dizendo, dá de novo mais uma chance. Não para que você se torne uma pessoa má. Eu creio que existe um limite para isso.
E o limite é justamente o ponto de você ter que abrir mão, abrir concessão para um pecado ou para alguma coisa ruim, que por causa de alguém você possa prejudicar outro, mas naquilo que depende de você, o amor cristão, como diz o texto bíblico, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como é bom quando a gente sofre uma coisa, sabendo o motivo, dizendo, não, eu estou fazendo isso, porque eu estou esperando a transformação dessa pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu creio, por amor, que um dia as coisas vão mudar. Eu não sei se você concorda comigo, mas é totalmente diferente do que simplesmente ficar fazendo, do que simplesmente não dar valor e não ter interesse. É você ter tanto interesse que você está cedendo, porque você ama. Um amor que crê, um amor que espera, um amor que sofre e um amor que suporta. Eu quero encerrar com você porque nessa palavra, nessa noite, porque eu confesso para você que eu creio que o mesmo sentimento que você tem quando você vê essa palavra é que a gente se sente um pecador. Eu não me considero a pessoa mais paciente do mundo. Aqueles que caminham perto de mim sabem, eu não sou uma pessoa tão tardia para mirar. A gente está no trânsito, né? O trabalho do diabo na vida da gente é o trânsito. A gente mora bem numa avenida e para passar para o outro lado a gente tem que contar com a boa vontade de quem está descendo e de quem está subindo. E às vezes a gente não conta com essa boa vontade, a gente fica esperando. E te dá um sentimento gostoso no coração. E eu acho que cada vez que eu sair no portão, se ninguém me der lugar, é o tempo para que Deus possa estar ministrando na minha vida, dizendo, seja paciente. Eu realmente não sei o que produz o seu coração quando você lê essa passagem. Mas quando eu vejo o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. Talvez você pode dizer assim, pastor, se isso é amor, eu não amo. Se isso é amor, se amar é ser paciente, é ser bondoso, é não invejar, não procurar os próprios interesses. Se isso é estar no nível daquilo que Deus espera da gente, eu estou bem na base dessa montanha, eu preciso subir muito ainda. Eu quero dizer para você que eu acho que todos nós, quando olhamos para isso, se quem sabe a gente olha para os dons e diz assim, não, o irmão tem o dom fulano, o dom tal, eu tenho esse dom. A gente até pode no dom se orgulhar, mas quando a gente olha para o amor, não tem nenhum que fique de pé e diga assim, eu sou um cara amoroso. Não, olhando para isso, se o amor é tudo isso, se o amor requer tudo isso, mas eu quero lhe dizer que Paulo, além de estar descrevendo o amor, e eu creio que essa palavra pode nos trazer ânimo, consolo, alegria nessa noite. E a palavra de Deus. Paulo, quando está pintando um quadro e desenhando sobre o amor, sabe quando aqueles pintores estão pintando uma tela e eles olham uma paisagem, olham para um retrato, fazem um retrato de uma pessoa que eles estão olhando, estão ali olhando e pintando. Alguns estudiosos dizem que quando Paulo estava descrevendo sobre o amor, ele estava vendo alguma coisa, ele estava vendo uma paisagem, ele estava vendo um modelo. E eu queria que você perguntasse aí para quem está do seu lado, qual é o modelo que Paulo estava vendo quando ele escreveu sobre o amor? E eu creio que você já pode responder. Eu não sei se Paulo estava tão preocupado em colocar isso como um alvo, porque eu confesso, irmãos, que se eu disser para os irmãos que esse aqui é um alvo de espiritualidade, você coloca lá na sua geladeira, isso vai lhe frustrar, quem sabe, todo dia.
Agora, se eu disser para você que isso aqui é o exemplo puro do nosso Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, isso vai me animar todo dia, porque um dia eu vou dizer: Senhor, tem paciência comigo. Senhor, não te irrita, eu sou meio cabeção, mas eu estou indo, eu estou caminhando. Senhor, continua crendo que vai dar certo, eu estou quase lá. Daí passa 5 anos, a gente diz: Senhor, usa da tua bondade para comigo, porque eu preciso de um milagre, mas eu sei que eu não mereço esse milagre, mas Senhor, derrama da tua graça, do teu ágape sobre a minha vida, e por causa do teu amor, me abençoa, me cura o meu filho, cura o meu amigo, faz essa obra na minha vida. Eu creio que a melhor forma da gente olhar para esse texto é colocar dentro desse parênteses aí, que você pode escrever 15 vezes, Jesus. E eu vou lendo com você de novo esse texto enquanto você vai escrevendo. Em cada um desses campos que está entre parênteses, você pode escrever assim, porque era isso que Paulo também estava querendo dizer. Paulo, enquanto escrevia sobre o amor, talvez ele estava lembrando sobre Jesus, desenhando o caráter de Jesus. E ele diz assim: Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não maltrata, nem procura os seus próprios interesses, Jesus nunca se irou facilmente, Jesus não guarda rancor, Jesus não se alegra com a injustiça, mas Jesus se alegra com a verdade. Jesus tudo sofreu, Jesus tudo creu e tudo crê, Jesus tudo espera, Jesus tudo suportou e continua suportando, por amor a mim e por amor a você. Eu creio que é uma forma muito evangélica de olhar esse texto, trocando amor pela expressão Jesus. Como Wesley disse, a sensibilidade do apóstolo à natureza do amor é talvez mais adequadamente compreendida quando se destaca por meio da substituição do amor pelo nome de Jesus. Um retrato simples, mas perfeito do Cristo encarnado. E daqui para frente, irmãos, a gente vai dizer: tá bom, pastor, Jesus é esse amor perfeito. E o que eu faço daqui para frente? Eu vou lhe dizer de uma forma muito simples. Não espera vir um anjo, não espera sentir arrepio. Sabe que todas essas 15 qualidades, no grego, elas não são substantivos, elas não são adjetivos, mas elas são verbos. Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma ação prática. Certa ocasião, uma pessoa disse assim para um marido, um senhor já de muita idade: você tem que dizer para sua esposa que você ama ela. E daí aquele senhor de muitos anos casado diz assim: ó, eu disse para ela que eu amava ela quando eu me casei, se alguma coisa mudar eu aviso. Irmãos, o amor ele vem acompanhado de ações práticas. Um dia você pode levantar um pouquinho mais cedo, preparar um cafezinho e levar na cama, né? Por que não? Hoje à noite chegar em casa e dizer: meu amor, vou fazer uma massagem nos teus pés. Os pais que estão aqui com os filhos chegarem em casa hoje e dizer: mãe, fica tranquilo que amanhã de manhã eu faço a tua cama. Amém? Os jovens aqui, né, felizes, a Vitória, estou vendo a Vitória amanhã acordar preocupada, mãezinha querida, né? A verdade é que, depois que a gente olha para o exemplo de Jesus, a segunda coisa que acontece, a gente se sente amado por Jesus. E a terceira coisa que acontece, a gente diz assim: eu preciso amar, assim como Jesus me amou. E como é que Jesus me amou? Jesus me amou quando eu não merecia ser amado. E daí, irmãos, eu acho que vem um sentimento no nosso coração, que amanhã, quando a gente se depara com um problema, a gente diz assim: Senhor, eu preciso do teu ágape para enfrentar a situação desse
desse desafio aqui no trabalho. Eu preciso do teu ágape. Irmãos, o Senhor nos ensina a amar como Ele amou. Ele é o nosso maior exemplo. Os dons não são a grande característica de uma vida espiritual. O fruto, quem sabe, pode ser uma evidência de que a gente é espiritual. Mas o que realmente transforma a nossa vida, diga assim comigo, é andar com Jesus. Eu fui para Rondônia, lá em Rondônia as pessoas diziam assim: Pastor Olavo, parece que eu estou escutando o pastor Ivan falar. Até o jeito de tu falar é parecido. Eu disse: irmão, eu convivo com ele há 41 anos. E genes deles estão, copiados no meu corpo, então a gente vai ser parecido. Mas não só pelo aspecto natural, mas pelo aspecto da convivência. Você quer ser como Jesus? Eu quero. Caminha com Ele. Você quer ser como Jesus quando você for escolher uma coisa na televisão para assistir? Escolha alguma coisa que te aproxime de Jesus e daqui a pouco você vai ver que você está parecendo Jesus. E eu acho que esse é o melhor caminho na nossa vida para que nós possamos colocar isso em prática. Um dia a gente vai praticar isso na perfeição. Hoje a gente ainda não consegue. Hoje ainda o grande modelo disso é Jesus. Ele é o amor perfeito. Mas à medida que nós nos sentimos amados por Ele, entendemos o que Jesus fez por nós e tentamos caminhar com Ele, a gente começa, quando vê, reagir, Sandro, que nem Jesus reage. E tem um livro muito conhecido que diz: em seus passos o que faria Jesus. Diante de cada decisão, a gente pergunta assim: o que Jesus faria no meu lugar? Quem sabe a gente começa a nortear um pouco desse caminho do perfeito amor. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu estás falando ao nosso coração. Porque, Senhor, eu não sei se a Tua igreja hoje no mundo, ela revela de forma perfeita, Senhor, o Teu amor. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos, Senhor, viver mais esse amor no nosso dia a dia, dentro de casa. Isso não é uma coisa para a rua, não é uma coisa para os nossos relacionamentos no trabalho. Aqueles relacionamentos, ó Pai, que a gente já vai com vários filtros. Mas, Senhor, isso é para ser praticado dentro do casamento, na paternidade, Senhor, junto com os filhos, com os nossos vizinhos, olhando para aquelas pessoas mais indignas do nosso amor, não porque sejam indignas, mas porque talvez não querem tanto o nosso bem, e olharmos para elas, ó Pai, como nosso maior alvo de amor. E, Senhor, eu acredito que aqui está a transformação do mundo, se nós conseguirmos amar dessa forma como Jesus nos amou. Esse amor que acredita, Senhor, que ao praticá-lo, a pessoa pode mudar, a pessoa pode ser constrangida, a pessoa pode, ó Pai, ao se sentir amada, ela se sinta, ó Pai, constrangida e se transforme em um alcançado pelo nosso amor. Ó Senhor, nos ajuda a viver dessa forma. Quem sabe, eis aqui, Senhor, uma das grandes virtudes do evangelismo. Talvez, ó Pai, está diante de nós um dos grandes atributos do crente, das grandes virtudes do Evangelho de Cristo, a ponto de Jesus dizer que aquele que ama cumpriu toda a lei. Ó Senhor, realmente nos ajuda a amar dessa forma, com amor ágape, o amor de Deus. O amor que até então, ó Pai, não era conhecido pela literatura grega, mas por ser, ó Pai, falado no meio da igreja primitiva, por ser comparado a Jesus, que é o nosso grande modelo de amor, acabou se tornando, Senhor, a grande referência de amor e o grande símbolo de amor nas nossas vidas que nós temos até os dias de hoje. Senhor, nos ajuda a crescer em amor. Como o apóstolo Paulo disse para os Efésios: se aprofundem, conheçam o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. Ó Senhor, nos ajuda nessa noite a sermos amados por Ti, como realmente entendermos, ó Pai, o quanto realmente Tu nos ama.
quanto realmente, ó Pai, Tu já nos amava antes de nós descermos as águas do batismo. Tu já tinhas, ó Pai, um amor envolvendo a nossa vida. Hoje, quem sabe, ó Pai, nós ainda não tomamos uma decisão de reação sobre o Teu amor, mas já existe um amor estabelecido da parte do Pai, enviando Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pode nos dizer nessa noite: eu te amo. Para aqueles que respondem também: Senhor, eu te amo. E para aqueles que não respondem: eu te amo, o amor de Deus é o mesmo, dizendo: eu continuo te amando, eu continuo te esperando, eu continuo crendo que o meu amor um dia vai te abraçar, vai te convencer. Senhor, nos ajuda nessa noite a olharmos para o Teu amor e, constrangidos com o Teu amor, possamos viver de uma forma, Pai, mais abnegada, altruísta, não buscando os nossos próprios interesses, mas buscando, ó Pai, os interesses dos outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar Pastor Carlos, Pastor César, Antonella, as esposas, para ficarem aqui na frente. Eu já passei 1 minuto. Quando a gente vai em jogo de futebol, a gente não se incomoda com os acréscimos, né? Então me deem esses acréscimos hoje. Anto, fica aqui por gentileza. Tem 5 pessoas aqui. Tem 5 lugares para 5 decisões. Se mais de 5 pessoas tomarem essa decisão hoje, outros pastores vão vir aqui e vão abraçar você. Mas hoje uma porta está se abrindo para você se entregar por amor de Deus. Esquece desse papel como uma lista de coisas que você precisa praticar, mas olha para ele hoje como uma lista de coisas que o Senhor está doido para praticar com você, dizendo: eu te amo, eu sofri por ti, eu acredito naquilo que tu pode ser em mim, eu tive tanta paciência em te esperar todos esses anos, eu continuo buscando os teus interesses. O Senhor hoje está doido para derramar todo o amor que Ele tem sobre a tua vida, mas a palavra diz que Ele está na porta e Ele bate, e Ele só vai conseguir fazer isso se você der um passo aqui na frente, entregar a tua vida para Jesus. Pode ser que uma pessoa só faça isso, pode ser que ninguém nessa noite tome essa decisão. Hoje pela manhã 4 mulheres tomaram essa decisão, mas eu quero te dizer que se é nessa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração, e você quer desfrutar do melhor amor de todos que você já sentiu na vida, a minha parte eu já fiz, preguei a palavra. Você precisa levantar a sua mão e dar um passo aqui na frente. Eu sei que é uma decisão muito difícil, até constrangedora, mas eu não vou lhe privar dela, porque a Bíblia diz que se vocês me confessarem diante de Deus, diante dos homens, Jesus falando, eu vou confessar de vocês diante de Deus e dos anjos. A palavra diz que quem se envergonha do Senhor não é digno dele. Então, se você hoje quer abrir uma porta no seu coração para que Jesus possa derramar todo o amor que Ele tem para a tua vida, é necessário que você dê um passo aqui na frente. E eu vou te dizer mais: Deus já está trabalhando na tua vida. Enquanto eu ministrava, eu tenho certeza que o Espírito Santo aqueceu o seu coração no meio dos louvores, no meio do batismo. Mas agora é importante que você dê um passo, que eu não conheço a todos. Eu sei que a maioria já tomou essa decisão, mas se você nunca fez isso, eu queria saber onde você está. Você só precisa levantar a sua mão e dar uns passos aqui na frente. Pode dar um passo aqui. Hoje pela manhã não foi a manhã de 4 mulheres, agora está sendo a noite de um homem. Pode passar ali com o pastor César, mas pode ser a noite de 2 homens, de 2 mulheres, de 3 mulheres. Irmão, não fica olhando para quem veio com você, quem está do lado, o que vão pensar. É você e Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, dá uma chance para Deus, deixa Ele te provar o quanto Ele te ama. Eu quero dizer para você que é a melhor coisa da vida. Não sei se tem mais alguém que queira tomar essa decisão hoje. Quem sabe há tanto tempo você tem vindo e nunca
ela levantou a mão e veio aqui na frente e disse: hoje é o seu dia, faça isso agora, é o meu último apelo. Eu acredito que o seu coração está fervilhando para tomar essa decisão e vir aqui na frente, quem sabe reconciliar com Jesus. Quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor e está dizendo: Jesus, tu me recebe de volta. E Jesus está dizendo: claro, filho, o lugar da tua casa continua sendo o teu lugar. Tem alguém que quer tomar essa decisão e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem lá atrás. Vem aqui, Luca. Aleluia! Tem mais uma moça para alegrar o coração do pai e da mãe. Nós estamos aqui para orar com você e com vocês. Se você está tomando essa decisão hoje, dá um passo aqui na frente. Não contem pelo número de pessoas que tem aqui, que só tem mais Antonella, mas no coração do Pai tem lugar para você, para mais 2, mais 3. Nós vamos começar a orar. Não deixa para amanhã. Jesus quer começar um relacionamento contigo hoje. Pastor, mas eu já... Pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando aqui. Temos 5 pessoas que estão tomando essa decisão hoje. Alguma coisa diz no meu coração que você quer vir. Eu só posso dizer para você: vem, vem. Vai ter alguém aqui para orar com você também. Vai ter alguém para te dar um abraço. Pastor Eduardo e Débora, fiquem aqui na frente, por favor. Enquanto nós estamos orando, nós vamos fechar os nossos olhos. E se você quiser dar uns passos aqui na frente e começar esse relacionamento com Deus, nós já estamos orando. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Quebra qualquer tipo de preconceito. Ah, pastor, mas eu sempre fui meio crítico sobre a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem a ver com a igreja, tem a ver contigo e com Deus. Tem a ver com relacionamento, com uma oportunidade de Deus te surpreender nessa noite ou daqui para frente. Se você quiser sair do seu lugar, enquanto nós estamos orando, ainda tem lugar para você, ainda tem lugar para você, ainda tem lugar para você. Estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essas decisões nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por 5 pessoas que nessa noite disseram: Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E tomamos hoje uma decisão de um compromisso profundo e íntimo contigo. Um compromisso de sermos, ó Pai, tanto alvo do teu amor como, Senhor, multiplicadores, agentes do teu amor. Senhor, abençoa cada um. Abençoa cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina, cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Envolve-os com teu amor. Envolve-os com teu ágape, como eles nunca sentiram antes na vida. Que o coração saia daqui transbordando, ó Pai, com o amor daquele que deixou o céu para se fazer carne, habitar entre nós, morrer numa cruz, para poder dizer: vocês estão perdoados dos seus pecados. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse convite. Em nome de Jesus. A palavra diz que tem uma festa no céu. E se tem uma festa no céu, tem festa aqui na terra também. Aleluia! Não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Vamos
Posso ficar de pé? Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar incalculável, não tem interesse, sua vontade em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Amém. Quantos estão felizes no Senhor nessa noite? Que banquete do Senhor sobre a nossa vida. Orem por nós. Final de semana que vem, eu e Antonella vamos estar viajando em direção à Boa Vista e vamos visitar os nossos missionários Doudo e Raquel. E vamos ter experiência de dormir uma noite na Mata Amazônica, onde nós vamos ter que viajar e voar com um aviãozinho do Asas do Socorro, pousar numa pista feita à mão, na graça do Senhor. Muito mais do que uma viagem missionária, também uma experiência incrível. Orem por nós no próximo domingo. Nós vamos terminar essa celebração abençoadíssima cantando. E assim nós podemos, só para dizer, tem mais pessoas tomando a decisão para Jesus nessa noite, amém? Aleluia! Nós vamos terminar essa noite cantando assim: a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama, se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso, aperte a minha mão. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama, olha para quem está do lado aí, coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Calma aí. Não dá para apertar a mão batendo palma. Vocês estão me enrolando, tá?
Apertar a mão é apertar a mão, vamos lá. Se tu me ama de todo o coração, me mostre o teu... Vai apertando a mão aí de todo mundo. Se tu me ama de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a... Enquanto nós cantamos, estamos abençoados e despedidos. Uma abençoada semana a todos em nome de Jesus.